Dr. Robson Góes, médico veterinário, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Está aprovada a água de coco do Júnior, Dr. Robson? Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes. Muito boa água de coco, viu, Marcos? Vamos apreciar novamente. Pois é, então, né? Um abraço, Júnior. Obrigado por sua audiência sempre aqui do nosso programa. Dr. Robson, quais são os principais cuidados com os animais idosos, né? Marcos, atendendo um pedido especial de Joelma, né, que a gente sempre tem de atender os pedidos dela, hoje vamos abordar esse tema que é muito comum hoje. Antigamente os cães não viviam tanto. Hoje os cães e os gatos, eles vivem bastante. Inclusive eu estava vendo uma reportagem esses dias que o cão mais idoso do mundo completou agora 34 anos de idade. Então a gente está aí com os cuidados, né? A cadela mais idosa, mais que eu atendo, tem 24 anos de idade. Então a gente já parte para outro pressuposto, já que na literatura, quando a gente vai olhar, já se considera um cão idoso a partir dos 7 anos de idade. Eu acredito que isso aí vai ser revisto, deve subir a idade dos animais, né? É bastante comum chegar na clínica com 15, 16, 17 anos de idade e ter uma excelente qualidade de vida. Mas para que a gente possa abordar o tema hoje, é necessário já considerar os animais idosos a partir de 7, 9 anos de idade. Vai depender muito da raça. Os cuidados principais, Marcos, a gente tem de entender que o animal, ele quando chega nessa fase de idade, muda tudo. Começa a dormir mais, começa a ficar mais letárgico, ele fica mais, teoricamente, educado, mais comportado. E com isso daí muda também a questão da alimentação desse animal. Então tem que ter uma alimentação mais preparada, uma alimentação mais específica para animal sênior, para animal idoso. Então ter o cuidado com a alimentação. O outro cuidado que você tem de ter é fazer investigações periódicas, levando esse animal para o veterinário, para que ele possa fazer exames para detectar se o rim, se o fígado, se o pâncreas, se o animal tem anemia, né? Se tem deficiência de alguma vitamina ou mineral, quando começa aí também ter problema na parte óssea, né? Deficiência de cálcio, de fósforo. Isso aí é importante fazer esses exames de rotina, pelo menos a cada 6 meses, para você detectar alguma anormalidade. Outro cuidado que você tem de ter são com exercícios. Esses animais, eles podem apresentar problemas ortopédicos ao longo da sua vida, né? Quando vai envelhecendo, esses problemas ortopédicos vão se agravando, principalmente nas articulações. Então tem também de fazer essa investigação, essa análise, não praticar exercícios bruscos com o animal, não dar aqueles tiros, aquelas carreiras que o pessoal é acostumado a dar. Então fazer exercícios com ele, caminhadas leves, caminhadas lentas, para que ele possa ter uma boa musculatura e, consequentemente, ter uma boa qualidade de vida. Você tem de manter o seu animal bem hidratado, bem protegido, ter cuidado com a parte de pelagem, já que também as barreiras de proteção vão desaparecendo, vão diminuindo ao longo da vida. E isso daí tudo faz com que você dê a ele uma longevidade maior. O animal vai ter hoje uma longevidade grande se você tiver esses cuidados. E, Marcos, uma coisa que eu deixei por último para falar, que está correlacionada diretamente, a boca desses animais. Olha, a gente observa que animais que chegam, né, cães principalmente e gatos que chegam na clínica bastante já idosos, né, com avançada idade, eles têm problemas seríssimos de boca. As pessoas não tiveram o cuidado em fazer a higiene bucal desses animais, em fazer a remoção das placas bacterianas, que são os tártaros, e que isso daí acarreta problemas seríssimos, porque as bactérias, elas que estão na boca, elas ganham a corrente sanguínea e elas vão se instalar muitas vezes nos rins,
vão se instalar no fígado, vão se instalar no intestino, causando infecção intestinal, mas principalmente se instalando no coração, que vai acarretar o segundo problema maior hoje de cães idosos, que são as endocardioses, né? Problemas valvar principalmente, e que compromete consideravelmente a vida desse animal, essa alteração cardiológica. E também é interessante que você faça essa avaliação, Marcos, para que você possa manter aí uma boa qualidade de vida desses animais idosos. Agora, para que tudo isso aconteça, para que ele chegue a... Podemos usar a terceira idade do animal? Isso seria, né, Marcos? Bem de saúde vai depender muito também da pessoa que está criando, né? Com certeza. Tá cuidando, né? Os cuidados, né, os cuidados desde bebê, os cuidados desde filhote com vacinação, com vermifugação, com prevenção de doenças, isso aí tudo vai fazer com que ele chegue a uma vida, a uma longevidade grande, e você vai ter a presença e a companhia desse seu ente querido por bem mais anos do que o que a literatura aí fala, Marcos. Dr. Robson, quando o cachorro começa a viver esfregando a bunda, o bumbum pelo chão e mordendo as patas, o que é que pode ser isso? Olha, o morder as patas, ele está relacionado ou ao quadro de estresse ou a quadros de uma reação alérgica, principalmente alimentar. Tem animais que têm essas características. Agora, esfregar o bumbum no chão pode ser diversas coisas. Pode ser questão de alimentação, o animal está com uma diarreia, ou ele está com uma constipação, as fezes ressecadas, e causa irritação ali no ânus quando ele vai defecar. Pode ser as glândulas perianais que estão inflamadas, eles têm umas glândulazinhas próximas do ânus, que pode acarretar, quando ela inflama, causa dor e ele fica esfregando a bundinha no chão. Mas principalmente em virtude de verminose, que seria o dipilídeo e o oxiurus, que são os dois principais vermes que vão aí causar essa questão de irritabilidade naquela região perianal, causando esse prurido, e ela fica esfregando a bundinha no chão com essa coceira. Dr. Robson, minha gata estava com disenteria, dei 2 ml de Curifec e ela ficou espumando e babando, é normal? Não é normal, o gato ele tem uma sensibilidade extrema com algumas medicações que são administradas via oral. E se você der uma medicação aí de forma inadequada e que não seja indicado para o caso, essa automedicação pode causar problemas seríssimos para o animal, que seria lesões renais, lesões hepáticas, pancreatites, ou podendo levar até o animal a óbito, que eu já vi isso acontecer com animais que tomaram medicação que seu próprio responsável, né, o seu dono deu a ele uma medicação que não tinha indicação. Então é bastante arriscada essa questão de automedicação. Mesmo que você tenha boa intenção, achando que vai ajudar, para atrapalhar, né? Justamente. Essa questão, Marcos, muitas vezes as pessoas perguntam a gente qual medicação eu dou. É interessante que seja avaliado, porque cada caso é um caso. Olha, a gente na clínica, Marcos, a gente tem... vê todo dia ou toda semana ou todo mês, a gente vê animais que são medicados e que vai já próximo até alta, ele recai por um problema que ele tinha já adquirido, por exemplo, pacientes renais crônicos, né, pacientes que ali não conseguem reverter esse problema, e ele vai ter aí uma azotúria, uma azotemia, e chega a óbito, né? Uma hipercalemia, e você não consegue reverter. Tudo isso daí é necessário e importante você fazer as mensurações. Não é você chegar e eu acho que essa medicação aqui é indicada porque um veterinário prescreveu para outro animal meu, ou prescreveu há um ano atrás para o mesmo animal, vai ser a mesma medicação. Então tem de ter cuidado com essa questão de automedicação. Te ouvindo com a gente, bom dia. Bom dia, Marcos Janta. Bom dia, Dr. Robson. É porque minha Rottweiler, ela está com 13 anos. Ela nunca deu cria. Aí, a bichinha agora, a gente bota a comida dela de noite às 6 horas.
A comida dela é cuscuz, misturado com uma carninha moída e ração. Aí agora a gente bota a comidinha dela. Quando ela termina de comer, ela está vomitando, doutor Robson. O que será? Será que é verme? Alguma coisa? Sempre a gente diminuiu muito a comida dela, sabe? Porque ela come só uma vez. Aí, essas 3 misturas, ração, cuscuz e uma carninha moída. Eu afervento a carne moída e jogo o cuscuz dentro. O que será que está acontecendo com ela, doutor Robson? E ele, doutor Robson? A gente pode levantar, Marcos, várias possibilidades. Pode levantar que o animal está comendo muito rápido, enchendo o estômago, e esse volume de comida dentro do estômago está propiciando uma regurgitação, no caso seria ela vomitando. A gente pode levantar uma possibilidade desse animal ter um problema renal crônico e está causando aí uma uremia e consequentemente propiciando vômito. A gente pode levantar a possibilidade de ser uma gastrite, fazendo com que esse animal propicie vômito. Uma pancreatite pode causar isso. Então, existem possibilidades, podem ser diversas, tá? A dica que eu dou para animal idoso é que você nunca forneça a alimentação de uma vez só. Eu sempre oriento que as alimentações, não apenas de animal idoso, de animal em geral, que você forneça 40% de manhã, 30% de meio-dia e 40% da alimentação à noite, tá? 40, 20 e 40, né? Então 40% de manhã, 20% de meio-dia e 40% à noite, que dá os 100%. Nessa maneira que você utilizar assim, o cão, se ele comer uma vez só por dia, ele provavelmente ele estará alimentado, né? Porque o cão tem a característica dos ancestrais de passar dias sem comer. Então ele consegue se manter pelas suas reservas. Porém, não é indicado que ele passe tanto tempo pela domesticação que ocorreu, né, pela humanização que ocorreu dos animais. Não é interessante que ele passe tanto tempo de estômago vazio, que seria 24 horas. A indicação que eu dou é fazer isso. Se ele persistir a questão das características de vômito, aí minha indicação é que você procure o auxílio de um médico veterinário para fazer os exames necessários e identificar se existe aí um problema de manejo alimentar ou se existe realmente um problema de saúde no seu animal. Tem mais ouvintes com a gente. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, doutor. Bom dia, Marcos Dantas. Doutor, eu criava 7 não. Lá atrás era 7, mas depois eu criei até meu cachorro mais velho, que era Boris, morreu com 19 anos. Rolf morreu com 21 anos. A minha gatinha Hannah morreu com 14 anos. E Sakura não morreu de morte morrida não, foi uma morte que matou. Mas ela já estava com 15 anos. Porque os cachorros, quando chegam nesse tipo de idade, eles sempre têm a tendência de sair, por acaso, de estourar uma ferida em algum lugar do corpo. Porque meu Rolf morreu com a ferida na boca. E meus cachorros são bem cuidados. Todos vacinadinhos, todos bem cuidados, resiste tudo. Mas Rolf morreu com a ferida na boca, que eu pelejei para curar, pelejei de tudo, fiz de tudo e nunca curou. Boris morreu com uma ferida no cantinho do pintinho dele, lá onde chama, na barguilha dele. Também eu fiz a mesma coisa, pelejei para curar e não consegui curar. Ele morreu com essa ferida, no sofrimento maior do mundo. E Hannah, a mesma coisa, minha gatinha, ela saiu um caroço embaixo da maminha dela, na maminha de perto do sovaco, aqui, da patinha da frente dela, e ela morreu disso também. Eu queria saber por que os animais têm a tendência a morrer com essas coisas. Meu amigo Lúcio do Arapuã, ela é internacional, né? O nome dos animais, Boris, Rolf, Hannah e Sakura. Mas o bom não são os nomes, o bom é a rolinha cantando ao fundo, lindo o canto da rolinha que ela estava lá e eu escutando. Então, grande abraço. Veja bem, Marcos, a resposta para ela é uma resposta que hoje, para o médico veterinário, está ficando muito difícil, bastante
complicado para a gente absorver isso no dia a dia da clínica. Os animais, eles têm o mesmo sistema, né, de células como o sistema humano. E essas células também alteram. Tá? Então são neoplasia, né? Aí pelo que ela cita, uma ferida de boca que não cicatriza, uma ferida no pênis que não cicatriza, uma ferida que estourou próximo à mama. Então a gente subtende tudo isso a neoplasia, a câncer, né? Aí que seja um carcinoma, um mastocitoma, um osteosarcoma e aí por diante. A maioria dessas lesões que você observa que tem alteração de coloração e que são lesões que você trata e não cicatriza, a indicação é que você faça um exame de histopatologia ou uma biópsia, aí você vai ver o que é uma citologia, para que você possa identificar se existe ali presença ou não de células neoplásicas, né, células cancerígenas, e que você veja se o tratamento vai ser cirúrgico, se o tratamento vai ser medicamentoso com quimioterapia, e se esse tumor ele é um tumor maligno, benigno, de evolução lenta, de evolução longa, se já tem metástase ou não. Então isso daí tudo vai depender a linha de tratamento do profissional e também se vai ter resultado ou não nesse tratamento e esse paciente vai ficar curado e ter uma longevidade maior. Tem mais ouvinte, bom dia. Bom dia, aqui é a Maria Rita da Nova Caicó. Tenho 4 gatas que comem que são um dragão. Aí eu mandei castrar, um é só com disenteria. Eu queria saber qual é a causa depois que ele se operou, que ele se castrou. E aí, doutor Robson? Marcos, causas de disenteria são muitas também. Aí desde um processo inflamatório intestinal, a problemas de flora bacteriana, problema de estresse em virtude da castração. Aí tem viroses que causam esse problema, infecções bacterianas, até verminose, né? Pode causar isso daí. É interessante fazer aí a investigação, questão de uso de probióticos, para que possa regular novamente essa flora bacteriana, se for um desequilíbrio, e ele voltar a ter essas fezes durinhas, pastosas, como seria o indicado para um felino. Dr. Robson Góes, ele é médico veterinário, está na Clínica Veteripet, na Rua Augusto Monteiro, 569, Centro de Caicó. Telefone 3421-1263. Você pode seguir no Instagram, @Veteripet. Obrigado pela sua participação. Obrigado, Marcos. Agradecer às pessoas que nos seguem no Instagram, né? A gente sempre está lá trazendo dicas, trazendo novidades e respondendo perguntas. E é muito gratificante a gente poder contribuir. Bom final de semana a todos. E eu volto já com mais informações aqui no nosso Panorama 95. Vamos falar sobre o